Seja bem-vindo ao canal Meu Jardim. Hoje eu vou te ensinar 7 passos simples, para que você possa cuidar das suas orquídeas. Então vamos conhecer que passos são esses, para que você já possa colocar a mão na terra. Primeiro passo, plante-as em local correto. Vasos de barro são ótimas opções para plantar sua orquídea, principalmente as Oncidium, Cattleya e Dendrobium. Se o vaso for de plástico, lembre-se de fazer pequenos buracos para que a água possa escorrer durante a rega de sua orquídea. Orquídeas indicadas para este vasos: Phalaenopsis, vaso transparente, Encyclia e Paphiopedilum. Pendure somente orquídeas epífitas, que vivem em árvores. Neste caso você pode usar o vaso pendurados. Ou cachepos. Eles ficam pendurados e garantem um espaço maior para que as raízes de suas orquídeas se desenvolvam. Orquídeas que mais gostam deste tipo de vaso: Vandas, Brassavolas, Renanthera. Plante na terra somente orquídeas terrestres e coloque muito material orgânico. Os vasos devem ser um pouco apertados para a sua orquídea. Um vaso largo pode fazer as raízes de sua planta apodrecerem e consequentemente matar sua orquídea. Segundo passo, utilizar substratos de qualidade. Basicamente, o substrato é responsável por suprir as necessidades que sua orquídea não consegue naturalmente. Saiba que a grande maioria das espécies de orquídeas necessitam de substrato. Eles são importantes por vários motivos, como fixar a orquídea no vaso, ajudam a reter mais ou menos água e fornecer uma boa aeração. Lembre-se de escolher um substrato que ajude às necessidades de sua orquídea. Veja algumas opções. Britas, ótima drenagem, ajudam no enraizamento. Carvão vegetal, ótima drenagem. Casca de pinus, retém umidade, retém adubação. Casca de peroba, durável, retém pouca água. Caroço de açaí, fácil de ser encontrado, retém umidade. Casca de macadâmia, ajuda no crescimento de raízes. Fibra de coco, não recomendo, mas é muito utilizado. Então escolha aqueles substratos que mais ajudem a sua orquídea. OBS, não use terra como substrato, exceto em orquídeas terrestres. Lembrando que eu recomendo é que você use mais do que um substrato em sua orquídea. Terceiro passo, cuidado com o clima local onde você coloca a sua orquídea e o clima da sua região são extremamente importantes. Por esse motivo, você precisa escolher uma orquídea que se adapte bem à temperatura de sua região. A umidade ideal varia de orquídea para orquídea. Para descobrir se sua orquídea precisa de uma umidade mais alta, veja se ela segue alguns dos seguintes critérios. Raízes de finas. Folhas finas não possuem pseudobulbos. Uma boa ventilação é essencial para que sua planta possa evitar fungos e bactérias. Sempre que a temperatura estiver muito elevada, aumente a ventilação de sua planta. Abra a janela ou coloque um ventilador. Sendo ideal uma brisa seca e com uma temperatura agradável. A iluminação é a quantidade de luz que sua orquídea recebe. Na grande maioria das espécies, ela deve ser indireta, ou seja, o sol não pode bater diretamente em sua orquídea. Uma curiosidade é que a iluminação é o fator principal para a sua orquídea florescer. Quarto passo, regue sua orquídea. A rega é o fator que mais mata orquídeas. Muitos iniciantes erram nesse quesito. Eles afogam ou matam de sede a orquídea que compraram ou ganharam. Por isso, você precisa saber quando e quanto regar a sua planta. Para regar, use água morna e regue apenas as raízes. Se possível, regue durante a manhã. Ao regar cedo sua orquídea, ela não vai passar a noite molhada. Assim você evita que suas raízes apodreçam. Quinto passo, adube sua orquídea. A adubação é algo essencial para a grande maioria das orquídeas. Ao adubar sua orquídea, você vai ajudá-la em seu crescimento, florescimento e também na saúde de sua planta. Basicamente são usados 2 tipos de adubos nas orquídeas: os adubos orgânicos e os adubos químicos. Mas muitas vezes a sua orquídea vai precisar de outros elementos, como o cálcio. Sempre aplique o adubo nas raízes,
Isso porque as orquídeas absorvem 90% de seus nutrientes pelas raízes. Sexto passo: faça o replantio. O replantio das orquídeas que estão em vasos ocorre em média a cada 1 ou 3 anos, variando de espécie para espécie. Já em orquídeas que ficam em cachepôs ou em árvores, esse tempo é maior, ou talvez você nem precise replantá-la. Normalmente você vai replantar a sua orquídea por 3 motivos. 1. Estão grandes demais para o vaso. 2. Quer multiplicá-las, parti-las no meio para conseguir uma nova orquídea. 3. Substrato está velho para replantar sua orquídea. Resumidamente, você vai retirá-las do vaso, limpar suas raízes, colocar o substrato no vaso novo, encaixar sua orquídea no canto ou no centro do vaso, depende da espécie, terminar de colocar o substrato. Essa técnica se aplica para a grande maioria das orquídeas. Sétimo passo: evite pragas e doenças. Você sabia que é possível evitar quase que 99% das pragas e doenças que sua orquídea pode sofrer? Isso pode parecer loucura, mas não é. Basicamente, se você fornecer um bom local de cultivo, suas plantas terão mais resistência. Mas só esses cuidados não vão garantir a saúde de sua planta. Abaixo estão algumas dicas para evitar a maioria das pragas e doenças que atacam orquídeas. Quando comprar uma orquídea nova, deixe-a afastada das demais por 40 dias. Sempre esterilize a tesoura que você for utilizar para cortar suas orquídeas. Use canela em pó para melhorar a cicatrização dos cortes. Nunca deixe um vaso com água embaixo de suas orquídeas. Deixe suas orquídeas a pelo menos 40 centímetros de distância uma da outra. Todos os dias verifique sua orquídea, procurando por sinais estranhos. Deixe seu orquidário sempre limpo. Essas são dicas simples, mas quando aplicadas evitam vários dos problemas que sua planta pode contrair. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Orquídeas são maravilhosas e precisam de cuidados. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.